E eu continuo o bate-papo sobre infarto com o cardiologista José Aide. Doutor José Aide, vamos falar agora sobre os sintomas? Sim. Porque logo lá no início da entrevista nós falamos um pouquinho a respeito da questão da mulher e do homem, né? Então, há diferença no sintoma do idoso, da mulher, do diabético, do homem? Existem algumas, quer dizer, o sintoma do infarto, ele é muito assim, a gente tem fala muito na dor no peito, normalmente uma dor em aperto, né? A pessoa relata que tem como se estivesse sendo esmagado o peito, né? Essa dor normalmente começa após uma atividade física ou às vezes após um grande estresse, um quadro de ansiedade. Essa dor normalmente leva a um desconforto muito grande, com falta de ar. Pode irradiar essa dor para a mandíbula, pode irradiar para os ombros ou para as costas. Existem também algumas pessoas que podem desencadear o infarto na região inferior do coração, em que pode confundir com sintomas de gastrite. Então, acha que está tendo um problema de estômago. Então, isso aí, muitas vezes, pode ser também um sinal de um pré-infarto. As mulheres... Você tem que ficar atenta, porque se ela nunca teve uma dor no estômago e, de repente, do nada... Exatamente. Ela está cansada, está estranha, está com dor no estômago, então... Essa dor, inclusive, que nós chamamos atenção tanto na mandíbula como no estômago, é muito comum nas mulheres relatarem isso e não darem importância. Muitas vezes a mulher tem esse desconforto, esse cansaço, às vezes uma dor no braço, uma dor nas costas, acha que é um problema de coluna e muitas vezes pode ser uma manifestação de um problema cardiovascular. Pois é, o João Carlos... o Miguel Pereira da Serra, ele fala o seguinte: só dores no braço esquerdo é sinal de infarto? Não. É mais comum no braço esquerdo, mas você pode ter, às vezes, uma dor nas costas. Você pode ter, às vezes, um desconforto até no braço direito, entendeu? No braço esquerdo, normalmente, quando ele tem a dor no peito, na região do tórax, é mais comum que ela se irradie para o braço esquerdo. Esquerdo. A Vanessa de Cariacica, ela pergunta o seguinte: queimação no peito é sintoma de infarto? Não, você pode ter uma queimação no peito, às vezes por ansiedade, por um problema, muitas vezes, gastrointestinal. É muito comum hoje o refluxo, que muitas vezes dá um sintoma até semelhante ao infarto, e a gente tem que tentar fazer um diagnóstico diferencial, tá? Mas e como fazer isso em casa, doutor? É difícil, eu acho assim, qualquer pessoa que tenha uma dor ou um incômodo no peito deva procurar um serviço médico. Mesmo que não seja um incômodo, uma dor muito forte? Exatamente. Se demorar mais de uma hora, tá? Qualquer dor que não termine em mais de 15, 20 minutos, aquilo vai continuando, a pessoa deve procurar atendimento médico. A gente vai continuar a falar sobre os sintomas. Deixa eu só fazer a pergunta da Irene de Cariacica. Ela fala o seguinte: minha mãe e meu pai morreram de infarto. Gostaria de saber se por conta disso eu tenho mais chances de ter um infarto. Não tenha dúvida. A genética, ela corresponde a 30% do fator de risco. Então, se você tem um pai ou uma mãe que teve infarto, teve hipertensão, teve diabetes, a sua chance, obviamente, de ter a mesma doença é muito maior. Obviamente, existem os outros fatores de risco. Então, deva controlar a pressão, deva fazer atividade física regularmente, né? Deva não fumar, se manter no peso, né? E ter esses cuidados especiais. Doutor, o senhor ia falar sobre os sintomas das mulheres. Pois é, a gente chama atenção às mulheres que muitas vezes o infarto ele é muito mal diagnosticado nas mulheres, porque os sintomas muitas vezes são sintomas que não são muito característicos em relação aos sintomas que os homens têm. Então, por exemplo, um cansaço fácil. Uma mulher que faz uma atividade física normal e que de repente ela começa a se cansar. Aquilo que ela fazia e não sentia nada, ela começa a se cansar. Vai subir um lance de escada, está cansada, né? Muitas vezes tem um desconforto, isso que eu falei, no estômago. Acha que é azia, que é gastrite, né? Que é um refluxo. Muitas vezes é um sinal de uma manifestação de um problema cardiológico que se manifestou e não foi dado a devida atenção. No idoso, há alguma diferença? O idoso também, o idoso normalmente ele reclama menos, né? O limiar de dor do idoso é menor do que da pessoa mais jovem. Então, normalmente, o idoso, alguns não se exercitam muito, eles ficam mais parados. Mais parados. Né? Então, normalmente também tem que se dar mais atenção ao idoso quando ele se queixa de algum tipo de sintoma. E o diabético, doutor?
O diabético, o problema do diabético é que ele é mais propenso às doenças cardio-cérebrovasculares e o diabetes, muitas vezes, por disfunção dos nervos, faz com que a dor, a pessoa, para ter dor, tem que ser uma dor extremamente forte, tá? Para ele poder ter manifestação. Doutor, rapidamente, Sidney de Cariacica, de vez em quando eu acordo com falta de água. Gostaria de saber se isso é um sintoma de infarto. Não, isso aí, isso aí pode ser a apneia do sono, que é um outro problema. As pessoas que têm ronco, que têm problema de obstrução nasal, estão acima do peso, muitas vezes têm um sono muito ruim, tá? E durante o sono eles engasgam, eles não respiram adequadamente e acordam com muita falta de ar. Então tem que procurar alguém especializado para poder ver. Luciana da Glória, meu marido tem pressão alta e ele sente muitas dores de cabeça, seguidas de vômito e sente muito cansaço. Gostaria de saber se isso pode ser um sinal de infarto. Não é sinal de infarto, mas qualquer pessoa que tem hipertensão, ele já tem um risco muito maior de poder vir a ter um quadro de infarto. Valéria de Itapuã, gostaria de saber se depressão e melancolia pode causar infarto. Sim, sim. Isso é importante. Mesmo? Eu acho uma pergunta muito bem feita. Nós temos visto hoje que as pessoas que são depressivas, as pessoas, às vezes, que têm baixo astral, são negativas, pessoas que, às vezes, sofrem por antecedência, isso tem estudos que realmente provam... Pelo problema dos outros? Dos outros, se envolvem emocionalmente, são pessoas instáveis, né? Tem oscilação do humor. Essas pessoas, normalmente, elas têm mais infarto do que pessoas que são mais alegres. Não saber lidar com a perda também acaba acontecendo de levar a esse caminho. Doutor, muito obrigada. Nós respondemos aqui, o senhor respondeu a várias perguntas. Creio que as pessoas que fizeram tiveram as suas respostas. Agradeço muito sua presença no Fala Espírito Santo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.